Sejam muito bem-vindos ao canal Suas Notícias Hoje. Aqui trazemos as melhores notícias sobre os famosos sobre o dia de hoje. Antes de iniciar o vídeo com as novidades do dia, te convido a deixar o like, fazer a inscrição em nosso canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que postarmos um vídeo novo, você ficará sabendo. Antes de tudo, te convido a assinar o abaixo-assinado para o aumento de pena para assassinato de crianças, quando cometido por padrastos e madrastas. Essa é uma iniciativa do pai do Henri, Leniel Borel, tentando fazer justiça para seu querido Henri. Esse abaixo-assinado será enviado para votação na Câmara dos Deputados. Veja o apelo de Leniel para todo o Brasil. Peço e imploro ajuda de todos na assinatura deste abaixo-assinado, a fim de que este Congresso Nacional nos dê uma rápida resposta com a criação desta lei. Leniel Borel e centenas de milhares de brasileiros. Precisamos do apoio de todos, vocês que estão assistindo ao vídeo. O abaixo-assinado está no Instagram de Leniel Borel, cujo Instagram está no corpo deste vídeo. Basta clicar no link do perfil do Leniel para ajudar esta causa. O desfecho da investigação sobre a morte de Henri Borel, de 4 anos, no Rio de Janeiro, segue indefinido. Os advogados criminalistas contratados pelo pai do menino, Leniel Borel, esperam pena máxima tanto para Monique Medeiros, quanto para Jairinho. A conclusão do relatório está acontecendo, e, para esse homicídio duplamente qualificado, pela tortura e sem possibilidade de a vítima prover a sua própria defesa, esperamos a pena máxima, e com todo e total rigor da lei para os dois, Dr. Jairinho e a mãe, de Henri, Monique, afirma o especialista em direito criminal Ailton Barros. O também advogado criminalista Leonardo Barreto auxilia a acusação no caso. A relação do casal e da família, Leniel e Monique, sempre foi uma relação muito boa. A Monique, que é a mãe da criança, até antes de eles se separarem, ela tinha uma determinada conduta e um determinado procedimento. Eles estavam casados há quase 10 anos, e é natural nesse tempo terem um desgaste na relação, mas nada que afetasse a relação deles com a criança. O fato é que quando a mãe, Monique, se separou do pai, ela mudou o comportamento, tanto em relação ao pai quanto ao filho. Por relatos do pai, no tempo em que eles estavam casados, ela sempre teve uma relação afetuosa com a criança. Depois que ela saiu de casa, e começou a se relacionar com o Dr. Jairinho, o comportamento dela mudou em relação ao pai, Leniel, e hoje nós estamos vivendo esse caso. Leniel ficou sabendo do que aconteceu por meio de uma ligação que a Monique fez. Estava na residência dele na hora que recebeu a ligação. Ele tinha passado o final de semana com a criança. No domingo, a entregou para a mãe em perfeitas condições, e voltou para casa, pois no dia seguinte ele iria viajar para trabalhar. Na madrugada, ele recebeu uma ligação da mãe. Em determinado momento, ela falou: "Vem para cá, que nosso filho está passando mal." Nesse momento, o Dr. Jairinho pegou o telefone da mão dela, e disse: "Vem para cá que a gente acredita que ele teve uma parada cardíaca." Ele foi para o hospital, e já viu vários médicos ao redor do filho, se ajoelhou rezando para que Deus não levasse a vida do filho dele. Assim, ele ficou durante todo o tempo no hospital, até que fosse confirmada a morte do filho, visto que ele já chegou lá sem vida. Jairinho é conhecido no Rio de Janeiro como médico, ele é formado. Quando Leniel chegou ao hospital, viu toda a cena, com o filho rodeado pelos médicos, e o Dr. Jairinho acreditou que ele estava ajudando os médicos a salvar a vida do filho. Porém, não era isso. O Dr. Jairinho estava fazendo um tipo de lobby, para pressionar os médicos a liberarem o corpo da criança, sem que ele passasse pelo IML. Quando a criança foi levada ao hospital, tinha sido levada com roupas de mangas compridas, para tentar encobrir as marcas das agressões e hematomas, e também criar a versão de que teria tido um infarto. Chegando lá, os médicos tiraram a roupa da criança, e a viram cheia de hematomas. Logo depois de todo o procedimento, o pai foi orientado a iniciar uma investigação policial. Nesse momento, o padrasto fez de tudo para que os médicos liberassem o corpo, sem passar pelo IML, direto para ser enterrado. O médico, após ver os hematomas, não concordou com a situação, e não liberou sem que o corpo passasse pelo IML.
A pressão foi tão grande que ele quase conseguiu. Os médicos acharam que era algo pequeno, até verem os hematomas de fato no corpo do menino. Não só isso, como a mãe de Jairinho fez pressão em Leniel para que ele pudesse agilizar os procedimentos do enterro do menino, para que tudo pudesse ocorrer de maneira mais rápida. Ela não estava preocupada que alguém estivesse sofrendo, ela queria logo que o enterro acontecesse para não passar ao ponto de uma perícia que verificasse o que nós já vimos, que são 23 lesões. Em um caso muito parecido ocorrido em 2013 nos Estados Unidos, um menino de 8 anos também foi torturado até a morte pelo padrasto. A mãe do menino, Cynthia Fernandes, de 34 anos, foi sentenciada à prisão perpétua por sua participação na morte da criança, e o padrasto Isauro Aguirre, de 37 anos, foi sentenciado à pena de morte e aguarda